crash de 1929 apagou 86% do valor das ações. Em 2008 foram 8 trilhões de euros evaporando em meses. Mas em todas essas crises, investidores preparados não só sobreviveram, eles prosperaram. Neste vídeo você vai conhecer os sinais concretos e testados que sempre antecederam as maiores quedas do mercado. E mais importante, como se posicionar enquanto os outros entram em pânico. A história dos mercados é marcada por quedas abruptas que pegaram a maioria de surpresa. Em 1929, a euforia deu lugar ao desespero e o mercado levou mais de 2 décadas para se recuperar. Em 1987, no ano 2000 e em 2008. Não foi só uma correção, não é? Foi uma destruição de décadas de progresso. Apesar das causas parecerem diferentes, o comportamento do mercado e dos investidores sempre seguiu o mesmo roteiro. Primeiro vem o otimismo irracional, depois o excesso de risco e, por fim, o pânico. O padrão se repete com uma precisão inquietante e quando isso acontece, a recuperação não é rápida, ela leva anos. Só quem passou por isso sabe o quanto dói ver anos de construção de património evaporarem em semanas. E se você acha que isso é coisa do passado, basta lembrar da crise do euro ou da queda do Deutsche Bank em 2016. A fragilidade ainda está aqui disfarçada de estabilidade. Mas o que exatamente antecede esses colapsos? São ao todo 4 sinais. Um dos sinais mais confiáveis de que algo está errado nos mercados é a supervalorização generalizada dos ativos. Quando o preço das ações se afasta demasiado da realidade da economia. Um dos indicadores mais utilizados pelos grandes investidores para medir isso é o denominado indicador Buffett, a relação entre o valor total de mercado das ações e o produto interno bruto do país. Quando essa relação ultrapassa 140%, é um alerta de que estamos a entrar em território perigoso. Esse indicador estava nas alturas pouco antes da bolha das dot-com estourar. O mesmo aconteceu antes de 2008. Os números não mentem. Quando o mercado vale muito mais do que a economia real consegue sustentar, a queda é apenas uma questão de tempo. Mas como acompanhar isso de forma prática? Uma boa ferramenta é o site longtermtrends.net. Lá encontra gráficos atualizados e interpretações simples do indicador Buffett. Existem ainda outros 2 indicadores que reforçam essa análise. O primeiro ajusta o preço das ações pelos lucros médios dos últimos 10 anos. O segundo é o preço sobre valor patrimonial, que mostra quanto estamos a pagar pelo património real das empresas. Quanto mais distantes os preços estão da economia real, mais frágil se torna a sua carteira. Mas este é apenas o primeiro sinal. O próximo é ainda mais sutil e perigoso. A especulação desenfreada é como um fogo lento que cozinha o investidor sem que este a perceba. Quando as pessoas começam a contrair empréstimos para investir ou utilizam margem como se fosse rendimento, o risco deixa de ser financeiro e passa a ser estrutural. Muitos investidores começam a operar com derivativos complexos que não compreendem. Vendem volatilidade, alavancam opções ou entram em produtos estruturados com liquidez duvidosa. A promessa de retornos rápidos é sempre tentadora. Esse tipo de especulação pode ser dividido em 3 categorias. A primeira é a alavancagem explícita, utilizar dinheiro que não é seu. A segunda é a ignorância disfarçada da ousadia, quando alguém investe em ativos que mal consegues explicar. A terceira é a especulação de manada. Entrar porque todo o mundo está a entrar. Para se proteger de forma prática, elabore a sua própria lista de alarmes. Está a receber dicas de investimento de pessoas que nunca falaram sobre finanças antes. Está a ver pessoas comuns a tornarem-se influenciadores de ativos milagrosos. Esses são sinais. E quanto mais acima de sinais aparecem, mais perto estamos do topo. O mercado nunca parece perigoso quando se está em alta, mas é justamente nesse conforto coletivo que o perigo se esconde. E se isso lhe soa familiar, espere até ver o próximo sinal. A euforia de mercado é talvez o sinal mais sedutor e, ao mesmo tempo, mais traiçoeiro. É quando o sentimento geral deixa de ser cauteloso e passa a ser triunfalista. E quando essa narrativa se instala, ela traz consigo um tipo de otimismo que parece lógico, mas é puramente emocional. A mídia reforça esse comportamento. Recordes são comemorados como títulos, diretores executivos tornam-se celebridades, ativos passam a ser discutidos não mais com base em lucros ou fundamentos, mas por promessas e projeções. E é aqui que entra o risco invisível. Todo o sistema passa a se alimentar de confiança, não de dados. Reconhecer essa euforia exige uma pergunta simples, mas poderosa.
Se todos estão certos, quem está a analisar friamente, quando não há mais dúvidas no mercado, é sinal de que a dúvida foi substituída pela fé. E a fé, no mundo dos investimentos, costuma cobrar caro. Se você sente que é impossível perder ou que não há como dar errado, então pare e reflita. Porque quando a euforia domina, a lógica desaparece. E o que vem depois, quase ninguém está preparado para ver. Mas o quarto sinal é a volatilidade crescente. Quando o mercado começa a mover-se mais de 1% para cima ou para baixo num único dia, de forma repetida, algo está fora do lugar. A instabilidade emocional coletiva refletida nos preços. O volume de negociações também muda. Ele sobe de forma atípica, indicando que muitas pessoas estão a entrar ou sair ao mesmo tempo. Isso geralmente significa uma coisa: o mercado está tenso, à espera de um gatilho. E quando esse gatilho vem, mesmo que pequeno, o estrago pode ser enorme. Foi exatamente isso que vimos em março de 2020. Em poucos dias os índices despencaram 30%. Não foi apenas a pandemia, foi a reação em cadeia do mercado já nervoso que explodiu quando o medo se concretizou. Volatilidade extrema não surge do nada. Ela acumula-se silenciosa até não conseguir mais conter-se. Por isso, esteja atento quando os movimentos parecem exagerados, mesmo sem grandes notícias por detrás. É um sinal de que o terreno está instável. E o mais importante, saber identificar esses sinais é apenas metade do caminho. A grande questão agora é como proteger o seu património quando todos esses alertas aparecem. A maioria das perdas significativas não acontece porque o mercado caiu, mas porque o investidor reagiu de forma errada. O medo de ficar de fora leva muitos a entrarem quando os ativos já estão no topo. E o efeito manada, por sua vez, empurra multidões para decisões irracionais, como vender no momento da baixa. Né? Muitos começam a justificar essas decisões com argumentos como está tudo a cair, é melhor sair agora, ou se eu não entrar logo, vou perder a próxima alta. Mas essas frases geralmente nascem do medo, não da análise. Uma verdade incómoda é que a mente do investidor racional entra em colapso quando o portfólio cai mais de 20%. Isso acontece por um motivo psicológico conhecido. Estava a aversão à perda. Perder 100 euros dói muito mais do que ganhar os mesmos 100 euros satisfaz. E essa dor leva a decisões precipitadas. Por isso, proteger-se de si mesmo é tão importante quanto proteger-se do mercado. Mas como criar uma estrutura que faça isso por si, mesmo quando tudo parece desabar? Através da diversificação inteligente. A diversificação não é apenas espalhar investimentos entre diferentes ativos. É entender o papel que cada parte da sua carteira desempenha em cenários económicos distintos. Muitos investidores acham que estão protegidos por terem ações de empresas diferentes, mas todas elas respondem da mesma forma a uma crise sistémica. O verdadeiro equilíbrio vem quando você diversifica por função: crescimento, proteção contra a inflação, contra a deflação e estabilidade. Warren Buffett deu um exemplo clássico disso quando começou a reduzir a sua exposição à Apple. A ação havia-se valorizado tanto que passou a representar metade da carteira dele. Mesmo sendo uma das empresas mais lucrativas do mundo, o risco de concentração era claro. E ele agiu com lógica, não com apego ou ganância. Um erro comum é diversificar apenas dentro da zona euro ou apenas entre ações de tecnologia. Não é? Mas quando uma mesma variável afeta todos os ativos ao mesmo tempo, essa diversificação não protege. É apenas uma ilusão de segurança. Agora, se a ideia é criar um portfólio verdadeiramente resiliente, existe uma estrutura já testada que vai além da teoria. A carteira All Weather, criada por Ray Dalio, foi desenhada para resistir a qualquer cenário económico, crescimento, recessão, inflação ou deflação. E sim, ela pode ser perfeitamente adaptada ao contexto europeu. A lógica por trás dela é simples, mas poderosa: equilibrar o portfólio por função económica e não por categoria de ativos. Na versão adaptada para nós aqui na Alemanha, é possível construir essa estrutura com ETFs. Ações podem ser representadas por ETFs como o MSCI World. Para os títulos públicos de longo prazo, também existem ETFs para títulos do governo. Já a parcela de commodities pode incluir ouro físico, que também tem um papel essencial como seguro de crise. Nos dados históricos, essa carteira mostrou uma resiliência impressionante. Em 2008, ela caiu muito menos que um portfólio tradicional. Em 2020, recuperou-se mais rápido e com menos volatilidade. A diferença: a construção foi feita para
para resistir, não para impressionar. E o melhor, ela não exige previsão, apenas rebalanceamento. Mas falta um elemento para essa estratégia funcionar de verdade. O que transforma uma boa estratégia em resultado real é a disciplina. E o método mais simples e mais poderoso para isso é investir sem tentar adivinhar o melhor momento. Especialmente em meio a crises. A cada mês você aporta uma quantia fixa, comprando mais unidades dos ativos que ficaram mais baratos. O próprio rebalanceamento da carteira faz você comprar na baixa e reduzir na alta. Tudo isso sem precisar sentir, apenas seguir o sistema, porque no longo prazo o preço médio de entrada é muito mais importante do que o momento exato em que você compra. É assim que os investidores que atravessam décadas constroem património. Eles não tentam prever a próxima queda, eles estão prontos para ela e isso muda tudo. Se este conteúdo o ajudou a reduzir o ruído do mercado, inscreva-se no canal e goste deste vídeo para ajudar outros investidores a não falirem na próxima crise. O segredo não é prever o próximo colapso, mas estar pronto para ele. Reforce a sua disciplina, proteja o seu património. Comece hoje. Até ao próximo vídeo.